Tem um superchat aqui do João Antônio. Ele mandou o seguinte agora. Tati, Marcelo e Quesada. Como estão, no caso, as transmissões e comunicações na Espanha, Alemanha e Portugal em relação a esse torneio? Acho que não haverá um próximo. É a opinião aí do João. Como é que tá a cobertura aí no país de vocês, hein? Aqui eu acho que a cobertura está sendo muito boa. As audiências estão boas porque está passando na TV aberta, que não é normal ter futebol na TV aberta. Normalmente Uhum. passa a seleção da Espanha, algum torneio de seleções, e, por exemplo, La Liga só é possível que seja transmitido na TV aberta os times que não jogam competições europeias. Então, essa temporada, por exemplo, do Barcelona, que foi o primeiro, até o Raio Vallecano, o Betis, eu não lembro qual foi o último agora classificado, Celta de Vigo, enfim, até o sexto, sétimo colocado, esses times não passam na TV aberta do futebol espanhol na temporada seguinte. Então, quando você tem a chance de ver o Real Madrid, o Atlético de Madrid na TV aberta, e aí times como, sei lá, Manchester City, a Juventus, o Chelsea, o PSG, as audiências estão boas. Fora que quem transmite, que é a DAZN, também está transmitindo de graça o Uhum. Mundial, porque ela comprou os direitos e distribui gratuitamente. Porque não tem Então, outras coisas rolando, né? e não tem mais nada rolando. Então, isso também Isso é ajuda, né? isso. Sem E quem gosta de concorrência, futebol né? assiste. Não tem outra concorrência futebolística, então isso ajuda. E eu acho que as transmissões estão sendo muito respeitosas com todos os times. Os narradores e comentaristas conhecem os times, os jogadores, de onde que vem, o que fizeram, se está jogando bem, se está jogando mal. Ontem, o jogo da Inter foi um jogo piorzinho de acompanhar, então teve mais debate. Foi a primeira vez que eu vi um debate bom assim sobre a força que os sul-americanos estão mostrando. Falaram da força do futebol brasileiro, que tem bons times, da chegada dos técnicos europeus e como isso fez com que os times brasileiros taticamente também melhorassem, que são competitivos, que a Liga Brasileira hoje tem dinheiro. De todos os Uhum. jogos que eu vi, foi a primeira vez que eu vi algum debate sobre a força dos brasileiros e esse tipo de coisa. De resto, estão falando que os times europeus estão de uma marcha menos, que fisicamente não estão bem. Não falaram de não levar importância, até porque é o torneio que eles estão transmitindo. Sim. Mas eu gostei do debate que teve ontem no jogo da Inter com o Ural Reds sobre a força dos sul-americanos, especialmente dos brasileiros, e por enquanto as audiências estão sendo boas por conta desses outros aspectos. Aqui em Portugal tem uma questão de que só a TV fechada passa e ainda tem que fazer download de um aplicativo. A TVI também está passando alguns jogos, mas são pontuais, e a TV aberta. Ficou meio estranho essa questão da só uma detentora ter e depois ela repassar, porque muitos a esperavam em outros canais aqui em Portugal e não rolou, mas sim o debate se é bom ou não está rolando. Muitas críticas aos portugueses, né? Porque o Porto passando problemas seríssimos e o Benfica, mesmo no jogo que ganha, teve uma polêmica entre Bruno Lage e o Cocho, né? Os dois saíram Uhum. brigando no banco de reservas. Acho que pouco se falou do jogo e mais disso aqui em Portugal, até porque o Auckland é o que é. E na Alemanha, cara, teve assim, no Bayern de Munique, acho que a galera tá até, a imprensa bávara tá até curtindo a recuperação do Musiala. O Bayern de Munique está sendo um caso à parte, tá? Inclusive, eu Uhum. acho que o time mesmo está levando um pouco mais a sério do que outros europeus. O jogo contra o Boca o primeiro tempo foi muito bom do Bayern e depois caiu fisicamente e tal. O Boca também na luta tentou ali igualar as coisas, terminou 2-1 o jogo, mas o Bayern eu acho que está tendo um cenário à parte. Agora, o Borussia Dortmund tem informação na Alemanha de que a direção do Borussia queria que os jogadores levassem a sério até pela parte financeira e de que os jogadores não queriam jogar a competição. Isso é informação da imprensa que cobre Uhum. diariamente o Borussia Dortmund. E ontem teve uma foto que eu achei feia demais dos jogadores assistindo o jogo dentro do vestiário por conta do calor. Os caras saíram do banco de reservas e assistiram o jogo dentro do vestiário por conta do calor e estava, acho que, 30, 32 graus, sei lá, a sensação térmica no banco de reservas lá, mas achei muito estranho. Eu nunca vi isso. Ou deixei passar se isso acontece com frequência. Uhum. Mas há um debate, sim, na Alemanha nesse sentido, especialmente por esse comportamento do Borussia Dortmund. Só uma coisa, sobre isso que você tinha falado de convencer os jogadores, eu vi o André Vilas-Boas também falando isso, né? Foi Uhum. antes. Foi antes Foi, pois é. foi O antes do Mundial. Do Dortmund foi durante? Do Dortmund a informação foi durante. Foi depois do primeiro jogo contra o Uhum. Fluminense. Ô, Tati, aí na Espanha também existem dois lados, né?
ao lado que o presidente de La Liga, que é o Tebas, ele diz que essa competição não pode mais existir, que atrapalha o calendário, que se os principais times espanhóis forem até a decisão, vai ter que adiar as primeiras rodadas de La Liga e tal. Ele é absolutamente contra o Mundial. Por outro lado, a Federação Espanhola já está se candidatando a sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes, né? Então, como que aí na Espanha está sendo visto, aí em Madrid principalmente, esse lance da Copa do Mundo de Clubes? Acho que tem um pouco desse fato de ser a primeira, gera um estranhamento, mas eu acho que é algo que chegou para ficar, né? Minha opinião. O futebol espanhol ele tem muitas guerras internas, né? La Liga com a Federação Espanhola, com o Real Madrid, com alguns clubes, com outros não. É uma guerra generalizada e que acontece há muito tempo. Uhum. E o presidente da La Liga claramente não quer o Mundial de Clubes. A Federação Espanhola, sim. O Real Madrid, que está brigado com o La Liga, também gosta. Já os outros clubes não gostariam, mas se um dia jogarem, talvez eles gostem. Então, é uma briga meio generalizada e cada um defende o seu por aqui. Mas eu acho que, no geral, assim, a Espanha quer se candidatar para a próxima, né? A informação que chega dos Estados Unidos. Em teoria, a FIFA não tem obrigação de colocar o Mundial de Clubes nos países que vão sediar a Copa do Mundo no ano seguinte. Mas a Espanha, eu acredito que vai tentar utilizar isso para tentar convencer a FIFA. Como foi agora com os Estados Unidos, né? Porque vira um exatamente. evento teste, né? O Brasil tá tentando também. E Acho que a Arábia Saudita, né? Mas a Arábia Saudita situação do calor, né? Até pela questão dos estádios com torcida, né? Eu acho que os países sul-americanos, no caso o Brasil, que se candidatar, e os europeus que tiverem cultura de futebol, no caso da Espanha, eu acho que vão sair na frente para a gente não ver o que a gente está vendo agora, que são muitos estádios vazios, né? Acho que esse pode ser um ponto. Teve uma informação do VS, Tati, em relação a isso. Acho que o VS ontem publicou que Portugal e Espanha teriam uma vantagem em relação ao Brasil, por exemplo, que por conta de receber o Mundial. Eu acho que faz sentido, né? Porque, na verdade, esse Mundial de Clubes ele ocupa um pouco da Copa das Confederações. E a Copa das Confederações, ela servia também para o país testar um pouco das estruturas para a Copa do Mundo do ano seguinte, não é? Eu acho que eu não sei se. Eu sei que o Marrocos também estava aí como rumor de que podia ser. Eu não sei se Espanha, Marrocos e Portugal vão tentar se juntar para fazer exatamente esse evento teste, pode acontecer. Mas aqui em Madrid está tendo uma cobertura muito grande do Mundial de Clubes, até porque os dois clubes de Madrid estão participando, né? E está sendo muito legal ver a surpresa deles, dos europeus. Eu acho que está todo mundo sendo muito respeituoso, mas vendo a surpresa dos europeus de que tem muito futebol em outros lugares que não são a Europa, né? Eles não assistem o futebol brasileiro, eles não assistem a Libertadores, até porque muitos anos não passa, nenhuma TV daqui transmite. Então, tá sendo muito interessante eles verem. E agora, eu acho que já nessa terceira rodada, no caso do Atlético de Madrid, por exemplo, que pode ser eliminado perfeitamente pelo Botafogo, né? Agora eles já vêm com o receio e eles já jogam todo o favoritismo pro lado dos sul-americanos, né? Então tá sendo muito interessante ver essa mudança, né? Da primeira rodada para essa terceira, como eles estão levando a sério, né? A competição. Só uma coisa sobre... Pode falar. Diga lá. Não, só uma coisa rápida sobre isso que o Tebas falou, de que não quer, de que o Mundial e tal. Ele tem razão sobre o calendário. O calendário deveria ser melhor para que quem chegar na final do Mundial esse ano, para começar a próxima temporada, são 15 dias entre férias e pré-temporada, basicamente, para começar a jogar, e depois é uma temporada de Copa do Mundo, que os caras também não vão ter descanso. Nesse ponto ele tem razão, mas isso é algo para melhorar, e não para extinguir o campeonato. Agora, por que ele fala isso? Por que ele quer acabar? Por que ele não gosta tanto desse campeonato? É porque cada vez que um campeonato é criado e que ganha relevância, o campeonato dele perde relevância. Claro. Então, imagina que no próximo Mundial estão Barcelona e Real Madrid, que esse Mundial vira um grande sucesso, que vira a menina dos olhos de todo mundo, que tem mais dinheiro ainda, que tem um status esportivo que a gente ainda não sabe se esse Mundial vai trazer ou não para os europeus. Acho que um brasileiro, um africano ganhar vão ficar felicíssimos para toda a sua história. E que Barcelona e Real Madrid queiram jogar as últimas 3 rodadas da La Liga em 2029 com os times reservas para se preparar para o Mundial. Isso é péssimo para o campeonato do Tebas. Então o Tebas ele não quer o bem do futebol. Ele quer bem o bem do da liga dele, né? Que ele se julga dono, né? Então, inclusive na escala da cadeia alimentar, é FIFA, UEFA, né? UEFA, Conmebol, CONCACAF e tal, confederações, federações, Real Federação Espanhola de Futebol, e depois da Liga, que cuida da primeira e da segunda divisão apenas do futebol espanhol. Então ela não tem a menor capacidade de apitar
se um torneio vai acabar ou não, mas como o Tebas se acha dono de muitas coisas, ele também se acha dono do calendário mundial. Eu acho que chegou para ficar, acho que por ser a primeira, e aí a gente noticiou muito, debateu muito isso, a FIFA precisou meio que convencer os grandes times europeus a jogarem no quesito financeiro, né? Imagino que para as próximas edições, esse status esportivo para os times europeus ganhe alguma relevância, né? E aí, com o tempo, a gente vai vendo a competição se consolidando. Ou maneiríssimo, né? Ou não também, né? Ou fica bom para o Brasil, que dá valor e e tá bom não. Também, né? Enfim, o Intercontinental, mesmo quando eles perderam, não mudou esse status. Verdade. Nunca mudou esse status. Inclusive, a imprensa também criticava ter que viajar ou para o Japão ou para o Oriente Médio. Também havia esse debate, só que era um debate menor, porque era menos tempo. Mas o debate já existia. Agora ele foi amplificado. Eu não sei, sinceramente, se o Mundial de Clubes vai mudar a percepção, porque o eurocentrismo, nesse sentido, é muito, muito, muito forte. E nessa questão de calendário, atenção que o Tebas tem razão mesmo, o Beckler falou bem. A UEFA e a FIFA deveriam, no mundo ideal, né, no Neverland, na Terra do Nunca, deveriam sentar junto com as federações e organizar o calendário. Só que é uma guerra muito grande entre as duas entidades. E é uma guerra quer ceder, né? fria, velada. Você não vai ver a galera da UEFA falando mal do Mundial, muito provavelmente. Mas esses intermediários vão puxar cada um para o seu lado para ver se melhora para eles. Agora, deveria ser diferente. Deveria. E para mim, a questão é diminuir as ligas nacionais. Tem que ser Exato. Como é na Alemanha, França, Portugal. Então, acho que é muito time ter um campeonato espanhol, um campeonato italiano com 20 clubes. Muita coisa. Assim. 2 times a menos significam 4 rodadas a menos, né? São 4 finais de semanas. É um mês menos de competição. 4 finais de semana. Domingo, dia 1, dia 7, dia 14 e dia 21. 4 semanas menos que você vai jogar, ou 4 meios de semana menos, o que pode te ajudar a colocar 4 jogos em outro lugar, ou que os seus times joguem 4 jogos menos, então que eles estejam mais inteiros para jogar os jogos mais importantes. O Paris Saint-Germain chegou inteiraço na final da Champions, jogando um campeonato de 4 rodadas menos, por exemplo. Isso pode trazer também uma vantagem para os times daquele país. Ou extinguir aquelas taças terciárias, né? Que você tem o campeonato, que é o principal, depois a taça do país. E muitos países têm a terceira taça, né? Que aqui no caso de Portugal é a taça da Liga, na Inglaterra... eu acho que hoje só sobrou Inglaterra e Portugal, né? A França já acabou. A Espanha, por exemplo, tem a Supercopa de 2 jogos, mas a Supercopa de 2 jogos desinchou a Copa do Rei, porque a Copa do Rei era de ida e volta e agora só a semifinal é ida e volta. Mas geralmente eles estão fazendo fora da Espanha, o que também é ruim em termos de viagem, na Inglaterra tem 2 taças, mas não tem replay, né? Também não tem jogos ida e volta, então às vezes isso melhora o calendário.